Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, vibração, energia, né? É o canal que está construindo as suas bases na solidificação doutrinária, nos textos do Evangelho, né? Então estamos nos preparando aí para um crescimento que certamente virá ao longo do tempo aí dos próximos meses e anos, né? Então, vocês que nos acompanham aqui já há um bom tempo, sabem que fazemos a leitura semanal, às segundas e quartas, ou segundas, quartas e sextas, né? Agora a gente reduziu um pouco a frequência, mas todas as segundas a gente está aqui, às vezes na quarta, às vezes na sexta, depende aí da minha agenda. Mas a gente faz a leitura da Bíblia Peshitta, que é a Bíblia que foi traduzida diretamente do aramaico, que é muito utilizada ainda hoje ali na igreja síria, né? Na igreja católica da Síria. E também a gente fez a leitura do livro dos Espíritos para trazer uma contextualização doutrinária do Espiritismo, para explicar e desmistificar e ajudar a derrubar alguns preconceitos que existem a respeito da doutrina. Então vocês que estão aqui no nosso canal no YouTube, dê uma navegada, tem mais de 400 vídeos já publicados no canal, separados nas playlists dos livros, das práticas, das orações. Todas as manhãs a gente tem uma oração no nosso canal no Instagram, conexões.crenças, e depois a gente sobe essas orações aqui também no YouTube. Então vocês vão encontrar bastante conteúdo no canal, tá bom? E vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Antes da leitura, eu sempre gosto de falar do nosso parceiro nesse projeto aqui, que é responsável pela parte técnica, né? E também no suporte do conteúdo, nas pautas, que é a Clima Digital. Então, se você está precisando de um parceiro aí, quer conhecer o trabalho deles, procura no Instagram, no @Clima Digital, ou no site www.climadigital.com.br, ok? Então, vamos lá, dar sequência à nossa leitura. Nós estamos no livro do profeta Jeremias, estamos quase chegando no finalzinho aí do Velho Testamento. Vamos dar sequência hoje a partir do capítulo 28. Então, capítulo 28, as falsas profecias de Hananiah. Sucedeu que nesse mesmo ano, quando começou o reinado de Sedequia, rei de Judá, ao quinto mês, ao quarto ano, que Hananiah bar Azur, um falso profeta, que era de Gavão, me disse na casa de Mariá, diante dos sacerdotes e diante de todo o povo. Assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos restituirei a este lugar todos os utensílios da casa de Mariá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar para levá-los à Babilônia, junto com Iocaniá, bar Joiaquim, rei de Judá, e a todos os de Judá que foram levados cativos à Babilônia, eu os farei regressar a este lugar, declara Mariá, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu o profeta Jeremias ao falso profeta Hananiah, diante dos sacerdotes e diante de todo o povo que se encontrava de pé na casa de Mariá. Então disse Jeremias, Amém, assim faça Mariá, que Mariá confirme as palavras que profetizasses de recuperar de Babilônia os utensílios da casa de Mariá e a todos os que foram levados cativos a este lugar. Contudo, escute esta palavra que falarei em tua presença e na presença de todo este povo. Os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e contra grandes reinos. Quanto ao profeta que profetize paz e se cumpra a palavra de tal profeta, se admitirá conhecido que a este profeta certamente o enviou Mariá. Então o falso profeta Hananiah tirou as ligaduras do pescoço do profeta Jeremias e as quebrou. Depois disse Hananiah diante de todo o povo, assim diz Mariá, desta forma, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, do pescoço de todas as nações, e o profeta Jeremias se foi para o seu caminho. Castigo de Hananiah.
Depois que o falso profeta Hananiah quebrou as ligaduras do pescoço do profeta Eramias, veio a palavra de Maria ao profeta Eramias e disse: Vai e dize ao falso profeta Hananiah: Assim diz Maria, tu quebraste ligaduras de madeira, eu farei em seu lugar um jugo de ferro. Porque assim diz Maria dos exércitos, o Alahá de Israel: o jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E lhe servirão, e até as bestas do campo lhe entreguei para que lhe sirvam. Então disse o profeta Eramias ao falso profeta Hananiah: Escute, Hananiah, Maria não te enviou e tu fizeste que este povo confiasse na mentira. Portanto, assim diz Maria: Eis que te lanço da face da terra. Este ano morrerás por haver falado iniquidade na presença de Maria. E naquele mesmo ano, no mês sétimo, morreu o falso profeta Hananiah. Capítulo 29. Carta de Jeremias. Jeremias, né? Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou desde Jerusalém para a Babilônia ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos falsos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levaram em cativeiro de Jerusalém para a Babilônia. Depois da saída de Jerusalém, do rei Iocaniá, a rainha, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os guardas. A carta foi enviada por conduto de Elasa Bar-Shafã, de Gemariá, filho de Relaquiá, aos quais Sedequias, rei de Judá, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, abre aspas, assim diz Maria dos exércitos, o Alahá de Israel, a todos os que foram levados em cativeiro de Jerusalém para a Babilônia. Construí casas e vivei nelas, semeai hortaliças e alimentai-vos com seu fruto. Casai-vos e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e entregai vossas filhas em matrimônio, para que deem à luz filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não diminuí. Rogai pela paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela a Maria, pois na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz Maria dos exércitos, o Alahá de Israel, que não vos engane os profetas que se encontram entre vós, nem vossos adivinhos, não prestai atenção aos sonhos que vós sonhais, pois eles vos profetizam falsidade em meu nome, e eu não os enviei, declara Maria. Porque assim diz Maria, quando cumpram 70 anos em Babilônia, eu vos livrarei, e vos confirmarei as boas palavras de fazer que regressais a este lugar. Porque eu conheço os planos que tenho a vosso respeito, declara Maria, plano de paz e não de calamidade, para vos dar esperança ao final. Então me invocareis e orareis a mim, e quando me buscardes com todo o vosso coração, me encontrareis, declara Maria. Farei que regressem vossos desterrados, e vos recolherei de todas as nações, de todos os países, aonde eu vos dispersei, declara Maria. E fareis que regressais ao lugar de onde vos fiz levar cativos, posto que vós dizeis, Maria nos levantou profetas em Babilônia. Portanto, assim diz Maria, acerca do rei que está assentado no trono de Davi, e acerca de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram ao cativeiro convosco. Assim diz Maria dos exércitos, eis que eu enviarei contra eles espada, fome e mortandade, e procederei com ele como com os figos ruins, que por serem tão ruins não se pode comer. Com a espada os perseguirei, com fome e peste, e os porei como objeto de terror perante todos os reinos da terra, como objeto de assombro, de maldição, de afronta e de protesto entre todas as nações aonde os dispersei. Por não haver escutado minhas palavras, pois quando lhes enviei a todos os seus servos, os profetas, vez após vez, não os escutaram. Declara Maria. Escutai, pois, a palavra de Maria, todos os que foram levados em cativeiro à Babilônia desde Jerusalém. Assim diz Maria,
o Alahá dos exércitos de Israel acerca de Ahav bar Goliá e acerca de Tzedaquia bar Mexaia, que vos profetizam falsamente. Eis que vos entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele vos matará a espada aos vossos olhos. E serão uma expressão de maldição para todos os desterrados que se acham na Babilônia, pois dirão: Mariate faça como a Tzedaquia e como a Ahav, os quais o rei da Babilônia se assou no fogo. Porque eles cometeram iniquidade em Israel, e cometeram adultério com as mulheres de seu próximo, e falaram em meu nome falsamente palavras que eu não as ordenei. Eu mesmo o sei e dou testemunho. Fecha aspas, declara Maria. Resposta do falso profeta Shemaiá. Então disse Shemaiá, Nelamita: assim diz Maria dos exércitos do Alahá de Israel, e que em seu nome enviaram uma carta a todo o povo que se encontrava em Jerusalém, a Tsefaniá, filho do sacerdote Messaiá, e aos sacerdotes, dizendo a Tsefaniá: Maria te designou como sacerdote em lugar do sacerdote Ioiadá, para que na casa de Maria te encarregues de todo o que profetize e haja incessantemente com falsidade, para que o lances na prisão e no calabouço. Agora, pois, porque não repreendeste a Iramia de Anatote que vos profetizou? Pois eis que ele enviou uma mensagem à Babilônia, dizendo: estareis ali por muito tempo, construí casas e viver nelas, semeai hortas e alimentai-vos com seus frutos. Resposta de Iramia ao falso profeta Shemaiá. Então Tsefaniá, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Iramia. Veio, pois, ao profeta Iramia a palavra de Maria, dizendo: envia uma mensagem a todos os desterrados, dizendo assim: diz Maria a Shemaiá, o Neelita, posto que Shemaiá vos profetizou, e o que eu não lhe ordenei, e vos fez confiar na mentira. Portanto, assim diz Maria: eis que eu castigarei a Shemaiá, o Neelamita, e a sua descendência. Não terão varão que more em meio deste povo, e não verá o bem que farei a meu povo, declara Maria, porque pronunciou iniquidade contra Maria. Capítulo 30. Profecia sobre a futura restauração de Israel. Palavra que veio a Iramia da presença de Maria, dizendo: assim diz Maria, o Alahá de Israel: escreve para ti num livro todas as palavras que te falei, porque eis que vem dias, declara Maria, quando farei que regresse do cativeiro o meu povo, Israel e Judá. Maria diz: farei que regressem à terra que entreguei a seus pais, e tomarão posse dela. E estas são as palavras que falou Maria acerca de Israel e de Judá. Assim diz Maria: voz de estremecimento temos escutado. Existe medo e não há tranquilidade. Perguntai, pois, olhai se dá à luz um varão, porque vejo que todo varão põe suas mãos sobre seus lombos, como mulher que está de parto. Todas as suas faces se inflamaram. Ai, quão grande será aquele dia, tanto não há outro semelhante a ele. É tempo de aflição para Jacó, porém dele será livre. Davi no futuro reino eterno. E sucederá naquele dia, declara Maria dos exércitos, que quebrarei o jugo de tua cerviz e cortarei tuas ligaduras, e estrangeiros não o submeterão mais à servidão, mas servirão a Maria, seu Alahá, e a Davi, seu rei, a quem eu lhes levantarei. Assim que tu não temas, Jacó, servo meu, declara Maria, nem te tremas, ó Israel, pois eis que eu te livrarei de longe, e a tua descendência desde a terra de seu cativeiro. Jacó se estabelecerá e habitará em paz, permanecerá quieto e descansará tranquilo, e não haverá quem o perturbe. Não temas, servo meu, Jacó, declara Maria, porque eu estou contigo para te salvar, declara Maria. Mas eu causarei devastação em todas as nações aonde te espalhei, mas contra ti não causarei devastação, mas te castigarei com justiça, certamente não te considerarei inocente, porque assim diz Maria, tua fratura é dolorosa e tua ferida é grave.
Não há quem, não há quem defenda tua causa, nem quem te preste auxílio, nem quem te cure. Todos os teus amantes te deixaram e procuram te matar, pois te feri com ferida de adversários e com duro castigo, porque tuas culpas se multiplicaram e se intensificaram os teus pecados de tal modo que não te arrependerás. Porque te lamentas por causa da tua fratura? Imensa é a tua dor, pois por se multiplicarem tuas culpas e por se intensificarem os teus pecados, eu fiz essas coisas contigo. Portanto, todos os que te consomem serão consumidos, e todos os teus adversários para o cativeiro irão. Os que te pisoteiam serão pisoteados, e todos os que te saqueiam serão saqueados. Porque eu te trarei saúde e te curarei da tua ferida, declara Maria, pois te chamaram de repudiada, dizendo: Esta é Tserion, não tem vingador. Assim diz Maria: Eis que farei voltar do cativeiro a tenda de Jacó, e a farei como no passado, terei misericórdia de suas moradas. Sobre sua colina a cidade será reedificada, e o templo será estabelecido conforme seu estatuto. Assim de graça sairá deles, e vós dos que cantam louvores, e os multiplicarei, e não diminuirão, e os fortalecerei, e não se debilitarão. Seus filhos serão como no passado, e sua congregação será restaurada em minha presença, e castigarei a todos os seus opressores. Um deles será seu rei, e seu governador do meio deles sairá. Eu o aproximarei, e ele se chegará a mim, porque farei voltar seu coração para mim, declara Maria. E vós sereis meu povo, e eu serei vosso Alahá. Eis que com furor saiu sua tempestade. Uma tempestade violenta tem sido incitada, e repousará sobre a cabeça dos ímpios. Não se apartará a ardente ira de Maria, até que faça e confirme a intenção do seu coração. No fim dos dias compreendereis. Capítulo 31. Regozijo pela restauração. Naquele tempo, declara Maria, eu serei Alahá para todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz Maria, o povo que escapou da espada no deserto encontrou misericórdia. Israel foi ao cativeiro. Maria apareceu para mim desde longe, dizendo-me: com amor eterno eu te amei, portanto tenho prolongado para ti a misericórdia. Outra vez te edificarei e serás edificado ao Virgem de Israel. Voltarás a ser ataviada com roupa elegante e sairás à reunião dos que se regozijam. Plantarás de novo um vinhedo no monte de Chamerim, plantarás um talo e celebrarás. Porque vem o dia quando as sentinelas no monte de Efraim chamarão, dizendo: levantai, subamos a Tserion e Maria nossa Alahá, a Maria nossa Alahá. Porque assim disse Maria: cantai com alegria, vós os da casa de Jacó, e saltai de júbilo entre a cabeça das nações. Proclamai, celebrai e dizei: salva Maria a teu povo, ao remanescente de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte, e os recolherei desde as extremidades da terra, também aos coxos e aos cegos que se encontrem entre eles, a mulher que está grávida junto com a que está para dar à luz. Uma enorme congregação voltará para cá. Com pranto irão, mas com fervente coração chegarão. Eu os guiarei por veredas onde haja água, por caminhos retos, nos quais não tropeçarão, porque eu fui para o Pai, para Israel, e meu primogênito a Efraim. Ouvi, ó povo seu, a palavra de Maria, e proclamai em distantes ilhas, dizendo: o que dispersou a Israel o recolherá, e como um pastor a seu rebanho o apacentará. Pois Maria livrou a seu servo Jacó da mão do que era mais forte que ele o livrou. Por isso virão, e no cume de Tserion cantarão, e se deleitarão nas bondades de Maria, pelo trigo, pelo vinho e pelo azeite, pelas crias das ovelhas e pelos touros. Como jardim regado serão suas vidas, e não mais terão necessidade. Então a donzela se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os anciãos, e transformarei seu luto em gozo,
eu os consolarei e os alegrarei de sua aflição. A alma do sacerdote saciarei com gordura, e meu povo se saciará da minha bondade, declara Maria. Assim diz Maria. Uma voz se ouve em Ramtá, lamentação e amargo pranto. Raquel chora por seus filhos e não quer ser consolada porque não existem. Assim diz Maria, refreia tua voz de pranto e teus olhos das lágrimas, pois há recompensa por tuas lágrimas. Declara Maria, porque regressarão da terra dos adversários. Porque há esperança quanto ao teu futuro, declara Maria, e os filhos regressarão a seu território. De certo, ouvi a Efraim se lamentar, dizendo: Tu me castigaste, ó Maria, e eu fui castigado. Vim a ser como um bezerro indomado. Faze-me voltar e me arrependerei, pois tu, ó Maria, és meu alahá. Porque depois que me arrependi, fui confortado e achei descanso. Depois que compreendi, fui envergonhado e também repreendido, pois carreguei com o próprio de minha juventude. Efraim é para mim um filho precioso, menino amado, pois lembro cada vez que falo dele, por isso minha misericórdia está sobre ele, e terei misericórdia dele, declara Maria. Levanta para ti um estandarte e habita no deserto. Dispõe teu coração ao caminho reto. Arrepende-te, ó Virgem, filha de Israel, declara Maria, e more nestas tuas cidades. Até quando estarás em atitude incerta, filha desviada? Porque Maria criará algo novo na terra, a mulher amará ardentemente o varão. Assim diz, ó Maria dos exércitos, o Alahá de Israel, de agora em diante esta palavra falarão na terra de Judá, nas suas cidades, quando eu fizer que regressem de seu cativeiro. Maria te abençoe, morada de justiça, Monte Santo. E morarão juntos nela Judá e todas as suas cidades, os lavradores e os pastores de rebanhos. E terei dado de beber a alma sedenta e haverei saciado a toda a alma faminta, por isso despertei e vi que meu sono me foi agradável. A promessa de um novo pacto. Eis que vem dias, declara Maria, em que engendrarei aos da casa de Israel e aos da casa de Judá, semente de homens e semente de animais. E assim como determinei contra eles, arrancá-los, cortá-los e derrubá-los, destruí-los e angustiá-los, assim recordarei deles para edificar e plantar, declara Maria. Naquele tempo não mais dirão, os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá por seus próprios pecados, e os dentes de todo o que coma uvas verdes se embotarão. Eis que dias vêm, declara Maria, quando farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o pacto que fiz com seus pais o dia que os tomei pela sua mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram meu pacto. Por isso também os rejeitei, declara Maria. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara Maria. Porei minha lei dentro deles, e sobre o coração deles a escreverei, e eu serei o Alahá deles, e eles serão meu povo. E ninguém mais ensinará a seu irmão, nem seu próximo, dizendo, conhece a Maria, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, declara Maria, porque eu perdoarei suas culpas e nunca mais recordarei de seus pecados. Assim diz Maria, que dá o sol para a luz do dia e a ordem fixa da lua e das estrelas para a luz da noite, que repreende o mar e acalma suas ondas. Maria dos exércitos é o seu nome. Se passarem estas leis de diante de mim, declara Maria, também a descendência de Israel cessará, de maneira que não serão diante de mim uma nação para sempre. Assim diz Maria, se puderem ser medidos os céus acima e pudessem ser explorados os fundamentos da terra abaixo, também eu rejeitaria toda a descendência de Israel por tudo que eles fizeram, declara Maria. Eis que dias vêm, declara Maria, que a cidade será reconstruída para Maria, desde a torre de Hananael até o portão da esquina. Novamente sairá a linha de medir
adiante dele, desde a colina de Garebe, e dará a volta pela colina. Então será santo perante Maria todo o vale onde tiramos o esforço e a cinza até o ribeiro de Quedron e até a esquina da porta dos cavalos. Até o oriente nunca mais será arrancado nem derrubado. Capítulo 32. Simbolismo da compra de um campo. Palavra que veio a Eramia da parte de Maria no 10º ano de Sedequia, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Naquele tempo, os exércitos do rei da Babilônia tinham Jerusalém sob cerco, e Eramia estava preso no pátio da guarda do palácio do rei de Judá. Pois Sedequia, rei de Judá, o tinha posto na prisão, dizendo: Por que profetizas e dizes: Assim diz Maria, eis que entregarei essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a conquistará. E então Sedequia, rei de Judá, não poderá escapar da mão dos caldeus, porque certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e falará com ele face a face, a seus olhos verão seus olhos, e seus olhos verão seus olhos. E ele fará levar Sedequia para a Babilônia, e ali permanecerá até o dia quando eu o castigue, declara Maria, pois lutarão contra os caldeus, mas não o vencerão. Então veio a mim Hanamel, filho do meu tio, a parte da guarda, segundo a palavra de Maria, e me disse: Adquire para ti meu campo que encontra em Anatote, na terra de Benjamim, porque tu tens direito de posse, e te é justo adquirido para ti. Então entendi que fora a palavra de Maria. De modo que adquire o campo que se encontrava em Anatote, de Hanamel, filho do meu tio, e pesei para ele a prata, 17 ciclos de prata. Depois escrevi os documentos, selei-os, chamei testemunhas e pesei a prata na balança. Em seguida, tomei o documento de compra, a escritura selada com termos de condições e uma cópia da escritura sem selar. E entreguei os documentos de compra a Baruque, Bar-Nessiá, diante de Hanamel, filho de meu tio, e diante das testemunhas que escreveram os documentos de compra e diante de todos os judeus que se encontravam no pátio da guarda. Então dei ordem a Baruque diante deles, dizendo: Assim diz Maria dos exércitos Alahá de Israel: tome esses documentos, este documento de compra selado e estes documentos sem selar, e deposite-os numa vasilha de barro para que se preservem por longo tempo. Porque assim diz Maria dos exércitos Alahá de Israel: novamente compraram casas, campos e vinhas nesta terra. Então orei a Maria depois de haver entregue a Baruque, Bar-Neriá, os documentos de compra. Orei, pois, a Maria dizendo: Oro a ti, ó Maria Alahá, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, e nenhuma palavra está oculta perante ti. Tu mostras misericórdia a milhares de gerações, mas retribuis os pecados dos pais no seio dos seus filhos depois deles. Alahá grande, poderoso e temido, Maria dos exércitos é seu nome. Que grande é o seu conselho e muitas suas obras. Seus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e de acordo com o fruto de suas obras. Pois tu realizastes grandes sinais e prodígios na terra do Egito, até este dia a favor de Israel entre os homens, e te fizeste o nome como neste dia. Tiraste a teu povo Israel da terra do Egito com sinais e prodígios, com mão forte, com braço estendido e com grande admiração. E lhes entregaste essa terra que juraste entregar a seus pais, terra de onde flui leite e mel. E foram e possuíram, mas não escutaram tua voz, nem andaram em tua lei, não fizeram nada do que lhe ordenaste fazer, por isso lhe sucedeu todo este mal. Eis que chegaram os cercos contra esta cidade, para capturá-la, e a cidade foi entregue na mão dos caldeus que lutavam contra ela, diante da espada, da fome e da peste. O que fizeste, o que disseste, chegou a suceder, eis aqui e estou vendo. Porque tu, ó Maria, Alahá dos exércitos, disseste a mim: adquire para ti o campo por dinheiro, e chame testemunhas, porque eis que a cidade será entregue na mão dos caldeus. Promessa de restauração total. Veio, pois, a palavra de Maria a Eramia, dizendo: Eu sou Maria, Alahá de toda a carne. Haveria, acaso, algo oculto diante de mim? Portanto, assim diz Maria Alahá: eis que eu entregarei esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a capturará.
Virão os caldeus para combater contra essa cidade, demolirão essa cidade e a incendiarão junto com as casas nas quais ofereceram incenso a Baal em seus terraços e derramaram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram senão o mal perante mim desde sua juventude, pois os filhos de Israel me provocaram a ira com a obra de suas mãos, declara Maria. E por causa deles, meu furor e minha indignação vieram sobre essa cidade, desde o dia em que a construíram até hoje, para eliminá-la diante de mim. Devido a todo o mal que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira, eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não seu rosto. Tenho-lhes ensinado e instruído há muito, mas não prestaram atenção para receber a instrução. Puseram suas abominações na casa sobre a qual é invocado meu nome, profanando-a. Construíram lugares altos para Baal em Tafat, que se encontra no vale de Bar-Hanon, para fazer passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o qual eu não lhes ordenei, nem subiu a meu coração que eles cometessem tal abominação para fazer pecar a Judá. Agora, pois, assim diz Maria, o Alahá de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis que será entregue na mão do rei da Babilônia a espada, a fome e a peste. Eis que eu os recolherei de todas as terras as quais os dispersei, em meu furor e em minha indignação, com grande ira, para fazê-los regressar a esta terra e que morem seguros. Eles serão meu povo e eu serei o seu Alahá, e darei a eles um coração novo e um espírito novo, para que me temam todos os dias, e lhes irá bem a eles e a seus filhos depois deles. E farei com eles um pacto eterno, de não me apartar deles e de fazer o bem a eles, e porei o meu temor nos seus corações, para que não apartem de mim. E os alegrarei, e lhes irá o bem, e certamente os plantarei nesta terra com todo o meu coração e com toda a minha alma. Assim diz Maria. Assim como trouxe sobre este povo toda esta grande calamidade, assim trarei todo o bem que disse a respeito deles. E adquirirão campos nesta terra da qual disseis está desolada, sem homens e sem animais, e será entregue na mão dos caldeus. Adquirirão campos por dinheiro, redigirão documentos e os selarão, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim e nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, farei que regressem do seu cativeiro, declara Maria. É isso aí. E assim a gente foi até o capítulo 32 aqui do livro de Jeremias. O livro de Jeremias é longo, ainda temos aqui, ele vai até o capítulo 50, se não me engano. 52. Então, temos um caminho aí pela frente, né? Então, mas é isso aí. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui nessa leitura. Desejo uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Que essa semana seja abençoada para todos. E voltamos na sexta, porque na quarta-feira tem feriado. E sexta-feira estaremos juntos novamente aqui para dar continuidade à leitura. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima lição.